Então, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Agradeço muito o convite de estar hoje aqui nesta casa e agradeço também todo o acolhimento desde da entrada, né? Fui muito bem acolhida. Acredito que todos que estejam aqui devem se sentir assim, esse acolhimento, essa fraternidade que existe entre todos. E esse ambiente, né? Muito agradável. Hoje eu trouxe como tema para falar com vocês sobre a construção do reino de Deus. E que esse evangelho possa servir para sairmos daqui refletindo sobre essa construção. E para falar sobre isso, eu utilizei a passagem de Mateus, que fala de uma conversa de Jesus com Tadeu, e também uma palestra do Haroldo Dutra, um juiz, um espírita, que se a gente procurar também na internet, no YouTube, vamos assistir palestras belíssimas dele. Então, que a gente possa pensar agora, né, como é que está a construção do reino de Deus em nossos corações. Como anda essa construção? Porque às vezes nós ficamos tão preocupados com o outro, o que o outro fez, o que o outro está fazendo, por que aquela pessoa me fez isso, aquela outra deixou de fazer. E estamos sempre preocupados com o outro. E esquecemos de olhar para o nosso interior, de nos preocuparmos com a construção do reino de Deus dentro de nós. E o Mateus e o Lucas contam que naquele tempo, logo no começo, quando Jesus começa a se revelar para a humanidade, como condutor da humanidade, ele vai para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele se dirige ao templo. E logo na porta do templo tinha um grupo de sacerdotes conversando. Quando Jesus se aproxima, eles se impressionam com a postura de Jesus, né, com a fisionomia de Jesus, que conta que Jesus chamava a atenção também pela sua fisionomia. E quando ele se aproxima, um dos sacerdotes vira para ele e fala assim, reconhece pela sua vestimenta que ele era um galileu. E o questiona, Galileu, o que fazes aqui? E aí Jesus, muito calmamente, responde para ele, passo na cidade para realizar a construção do reino de Deus. O sacerdote ri, né, com ironia, olha para Jesus e fala para Jesus, por acaso sabes o que é isso? Né? E Jesus fala, sim. Né? E ele fala assim, mas o sacerdote ainda, muito irônico, fala, obra divina em tuas mãos, né? Porque Jesus fala para ele, a construção do reino de Deus é uma obra divina no coração dos homens. E o sacerdote, obra divina nas tuas mãos, e ri de Jesus, né? E aí ele fala assim, com quem que você conta para essa empresa tão difícil? Por acaso conheces reis, príncipes, conheces generais, comandantes? E Jesus diz assim, meus companheiros hão de vir de toda parte. E o sacerdote dá uma gargalhada e diz, ah, sim, tolos existem em toda parte. E ele fala assim, mas Galileu, por acaso já viste uma estátua perfeita, feita por fragmentos de lama? Então ele está comparando aí o reino de Deus com a estátua perfeita, e Jesus e seus companheiros com fragmentos de lama. Né? E Jesus, muito sereno, respondeu, nenhum mármore existe mais puro que o do sentimento. E não existe cinzel mais precioso, cinzel é a espátula que trabalha o mármore, né? E não existe cinzel mais perfeito do que a boa vontade. O sacerdote se impressiona com aquela resposta e pergunta para ele, por acaso conheces Roma, Atenas? E Jesus diz assim, eu conheço o amor e a verdade. Por acaso conheces os códigos imperiais? E Jesus diz, eu conheço a vontade de meu Pai a meu respeito. E eu sei qual é a vontade do meu Pai a meus respeitos. Então, a meu respeito, essa passagem, ela nos mostra, né, que Jesus, de maneira alguma, escondeu o que veio fazer. Ele prontamente responde, vim construir o reino de Deus.
nos corações dos homens. Há 2000 anos atrás, ele veio nos deixar a sua mensagem. E agora que a gente possa, né, estar refletindo como é que anda a construção do reino de Deus no meu coração. Né? E Jesus, nos próximos 3 anos de trabalho na terra, ele demonstrou com seus exemplos, com seu comportamento, né, como é que devemos modelar esse mármore, né, do sentimento que há no nosso coração, utilizando o cinzel da boa vontade. Né? Então essa passagem ela nos chama a atenção para esse movimento interior que todos nós devemos fazer. E se a gente pensar onde está a velha Atenas, né, aqueles grandes generais que foram citados pelo sacerdote, todos eles tiveram que ultrapassar, né, o pórtico do desencarne. Né? Todos eles foram chamados à responsabilidade sobre o que fizeram com a sua encarnação. Então, e os ensinamentos de Jesus estão aí, firme e forte, só precisando ser aplicados. E tem também uma passagem do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, a mensagem de Humberto de Campos, através da psicografia do Chico, que tem como título A Luta contra o Mal. E é bastante interessante, porque vem falar nesse sentido também da construção do reino de Deus. Então ele fala assim que de todas as realizações de Jesus, de tudo que Jesus fazia, o que mais chamava a atenção dos seus discípulos era quando Jesus libertava alguma pessoa de um espírito obsessor, que na época eles chamavam de endemoniados, porque na época eles consideravam que o diabo era toda a representação de mal era o diabo, né? Tudo aquilo que era o mal era um demônio, o diabo. E toda vez que Jesus afastava um espírito obsessor, que nós espíritas sabemos que esse diabo, considerado por eles, nada mais é do que um espírito afastado de Deus, um irmão nosso. Então toda vez que Jesus conseguia, né, através da sua presença, através da sua fala, da sua vibração de amor, afastar um obsessor de um obsedado, os discípulos ficavam encantados. E até hoje mesmo, gente, quando a gente vê alguém passando por um sofrimento obsessivo, principalmente um sofrimento obsessivo mais forte, é uma coisa que impressiona mesmo, né? É alguém que perdeu o controle sobre si mesmo. E quando esse ser volta ao controle de si mesmo, é uma felicidade. Então, o que acontece? Quando Jesus fazia isso, todos ficavam impressionados. E o discípulo que mais impressionava era o Tadeu. Minhas folhas estão aqui meio grudadas. Era o Tadeu. Vocês me desculpem, eu vou acompanhando a minha fala aqui. E o Tadeu, para não me perder. O Tadeu, então, ficava sempre muito impressionado com esse fato. Certa vez, Jesus foi chamado para ir para Cesareia, junto com Tiago e com João. E, bem quando ele vai embora, um pai trouxe a sua filha, que estava passando por um processo obsessivo muito forte. E pede para Tadeu: Tadeu, por favor, liberte a minha filha, você é um discípulo de Jesus. Tadeu faz a sua oração, pede a Deus, pede a Jesus, né, em pensamento, e nada. A moça continua da mesma forma, sem o controle da sua razão. Só no dia seguinte, ao anoitecer, Jesus voltou e Jesus liberta aquela moça. Né? Ela volta ao seu senso, à sua razão. E Tadeu então fica desconsolado. Poxa vida, para Jesus é tão fácil. Para Jesus é uma coisa muito simples afastar um espírito obsessor, um espírito endemoniado, né? Por que ele não ensina a gente a fazer isso? Se ele ensinasse a nós e a todos os outros, nós íamos fazer isso em grande escala e ia fazer com que a palavra do Senhor caminhasse mais rapidamente. E ele então fica pensando nisso. Né? Por que Jesus não nos passa essa magia que ele sabe, que ele conhece tão bem, na visão de Mateus, né? Aliás, de Tadeu. E aí, quando, certo dia, ele vai procurar Jesus e fala da sua preocupação e por que Jesus então não os ensina. E Jesus vira para ele e fala assim: Tadeu, qual é o objetivo da tua vida?
Tadeu, inspirado, responde: ah, Senhor, é construir o reino de Deus no meu coração. E Jesus então fala: se tens tal objetivo, por que deseja que o outro já, por que não deseja o mesmo para o outro? Por que você deseja que o outro já tenha construído, sem ter todo o trabalho? Se você ainda está em processo de construção, por que seu adversário, ou seja, aquele espírito, já tem que ter construído, sem passar pelo processo? E aí Jesus fala assim: Tadeu, se procuras, seria justo esquecer as tuas próprias necessidades? Se buscamos atingir o infinito da sabedoria e do amor de nosso Pai, indispensável se faz que nos reconheçamos todos como irmãos. E Tadeu diz assim: mas Senhor, os espíritos do mal são nossos irmãos. E Jesus fala: toda a criação é de Deus. Os que vestem a túnica do mal, um dia vestirão a do bem. E ele diz: os discípulos do Evangelho não combatem propriamente o seu irmão, combate toda a manifestação do mal e da ignorância. E ele diz assim também: e devemos, como Pai que trabalha incessantemente pela vitória do amor, junto da humanidade inteira, estarmos também desenvolvendo o nosso trabalho. E Tadeu, ainda não entendendo completamente, ainda fala: mas Jesus, e se convocássemos todos os espíritos do mal sobre a terra e convertêssemos todos eles ao mesmo tempo, não seria muito melhor? E o mestre, calmamente, sem se irritar, de uma forma muito serena, porque às vezes quando alguém vem falar conosco e não entendeu e pergunta mais uma vez, a gente já se irrita, Muitas vezes nos irritamos. E Jesus serenamente, já tendo dado a explicação, retorna para Tadeu. Por que Deus não procede assim? Será que nós, filhos de Deus, temos um amor mais puro que o Pai? Tadeu, jamais deixemos de lado o bom combate. Se alguém te convida à prática do mal, e quantas vezes isso acontece conosco, Às vezes no trabalho, ou na rua, ou em alguma atividade, alguém fala: mas por que você não leva isso aqui para você? Ah, mas não é daqui da empresa? Ah, mas leva, tem tanto, E a gente acha assim: ah, mas isso foi uma coisa tão pequena, não é mal fazer isso, Pequeno, mas equivocado. Então, o tamanho do erro independe de ser erro ou não. Continua sendo um erro, Independe do tamanho, aquilo mantém sendo um erro. Então, quando alguém nos convida a fazermos o mal, o que a gente tem que lembrar? Lembrarmos que nós estamos aqui justamente para combatermos o mal em nós, para exercermos o bom combate dentro de nós. E ele diz assim: Tadeu, não perca a oportunidade da boa luta pela vitória do bem, encarando qualquer posição difícil como oportunidade sagrada para revelar a sua fidelidade a Deus. Ele fala: abraça sempre teu irmão, acolhe teu irmão em dificuldade. Se ele espalha a sombra, trabalhe pela vitória da luz. Mas segue o teu caminho no mundo atento aos teus próprios deveres. Não interrompa teus deveres, pois não consta que Deus abandona seus deveres porque lá na terra estão se matando, porque tem muitos desempregados no Brasil, infelizmente, estamos passando por esse momento triste. Não é para a gente se paralisar, é para auxiliar no que for possível. Mas começando o trabalho no nosso interior, porque eu não posso dar aquilo que eu não possuo. Se eu não trabalhar em mim a bondade, a benevolência, e esse trabalho, o ideal é que ele seja feito no contato com o outro. Então, nós não devemos paralisar a nossa vida, porque existe um filho equivocado, no caminho equivocado, usando drogas, ou porque um parente está preso. Nossa vida não pode paralisar. Nós devemos continuar a cumprir com as nossas atividades sem estacionarmos. E
diz assim, o adversário da luz é sempre um necessitado. E sua presença em nossas vidas é uma oportunidade de trabalho, de que Deus nos julga dignos. E que é indispensável meditarmos na missão do Pai, do trabalho incessante, e não estacionarmos no meio do caminho. Porque quando nós voltarmos para o mundo espiritual, seremos questionados sobre o que fizemos do nosso interior, mas também das nossas obrigações gerais, com os nossos filhos, com os nossos pais, com a nossa atividade profissional. Então, e Tadeu, mesmo assim, né, contemplando o mestre com profunda admiração, ele se recorda da moça e que ele não conseguiu libertar a moça. E ele fala para Jesus, mas Jesus, o que é necessário para que eu possa auxiliar para libertar o ser quando o espírito do mal o domine? E Jesus diz assim, do que você disse no início, da construção do reino de Deus no seu coração, sendo este o objetivo da tua vida. Então, quantas vezes, né, às vezes a gente num trabalho mediúnico, ou mesmo numa evangelização, uma criança mais rebelde, né, ou com alguém de casa mais difícil de lidar, a gente esquece o amor e quer agir pela força, quer agir com o grito, né, quer agir com a intemperança, e esquecendo que a gente está ali para dar o exemplo, que a gente está ali para acolher. O bom combate não é um combate propriamente dito, né, do que a gente conhece como combate de violência. O bom combate é exercitar a nossa paciência através de atos do bem. Quando a gente pratica o bem, quando a gente trabalha o bem em nós, fica mais fácil de lidar com o outro, com um ser difícil. Porque ele vai ver em nós alguém a ser seguido. E no dia seguinte, na beira do lago de Genezaré, Jesus sente que é necessário reforçar aquele ensinamento. E ele diz assim, quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos, procurando. E não encontrando, ele diz, voltarei para a casa de onde saí. E ao chegar na casa que ele saiu, ele a encontra varrida e adornada. Depois ele vai e leva mais 7 espíritos piores que ele. E aquele local fica pior do que no início, né? Aquele local fica sendo, aquele homem, aquela casa, fica pior do que estava no início. Então, o espírito imundo, nós entendemos como obsessor. Quando o espírito imundo sai do homem, é o obsessor. Que, quando o ser decide por uma transformação, decide por uma mudança, então ele vem à casa espírita, ou ele vai no seu templo religioso, ele faz suas orações, ele procura mudar suas atitudes. E aí, quando ele muda as atitudes, a sua vibração muda. Quando a sua vibração muda, o espírito obsessor não consegue mais agir. Então ele sai em busca de outra casa. E ele procura, e não encontra aquela vibração que ele queria. E ele volta. Quando ele volta, ele encontra a casa varrida e adornada. O que significa isso? Acredito que isso significa que a pessoa, ela veio para o tratamento, ela fez o tratamento, participou da fluidoterapia, ou aconteceu a mudança na sua vida. E aí vai, 1 mês, 2 meses, 3 meses, né, cada um com o seu tempo. E aí ela, já estou há tanto tempo, né, nessa vida santa, eu vou ter que cometer uns errinhos, né? Que nem quando a gente fica sem fazer uma dieta e fica comendo direitinho, aí tem um dia que você, né, não, hoje tem festa, eu vou comer de tudo. Então, a pessoa vai, faz direitinho, se comportando bem, aí ela, não, vou voltar, eu vou lá naquele lugar que eu ia com meus amigos, eu vou não sei aonde, vou fazer aquilo, porque afinal de contas eu mereço, porque há tanto tempo sem fazer, né? Aí é a casa varrida e adornada. Então ele voltou, ele se entregou ao máximo àquelas
sensações que ele usava anteriormente, que ele ficou um tempo sem usar. Então aquelas sensações, né, ou da bebida alcoólica, droga, ou sexo desregrado, né, infidelidade, alguma coisa assim, ele pega, emite as vibrações necessárias para que aquele espírito encontre de novo. Sente aquele magnetismo. Ah, minha casa está varrida e adornada, ou seja, preparada para mim. E ele vai chamar mais 7, que agora vou dominar, né? Que essa pessoa não pense mais em ser espírita nem em lugar nenhum, certo? Então, quando Jesus fala isso, né, os discípulos compreenderam que não bastava ensinar o caminho da verdade, da bondade para os homens, que é necessário realizar esse caminho dentro de nós. Que nós viemos para isso. Nós não viemos para mudar o outro. Nós viemos para mudar a nós mesmos. Através do nosso comportamento é que muitos podem nos seguir. Certo? Que a gente não pode querer que aquele, né, que siga um comportamento se a gente não faz, né, aquele comportamento. E quantas vezes, né, às vezes até na própria casa espírita a gente fica na dúvida, ajuda aquela família, não ajudo, né? Ah, aquela família ela não está cumprindo com as nossas regras, né? É claro que cada grupo espírita tem as suas regras, mas a gente também tem que refletir um pouco sobre isso. Não estão tomando banho, não estão limpando a casa, os filhos não estão tirando boas notas. Então o que eu posso fazer para que haja essa retomada da higiene, a retomada do estudo, e não precise cortar. Na escola, eu dei aula durante bastante tempo, né, de história, e muitas vezes os pais, quando vinham falar comigo, falavam assim, olha, meu filho está fazendo isso, assim, eu já tirei tudo, não tem mais computador, tirei da aula de violão, tirei da aula... Eu falava, não, gente, não tira nada. O que você faz? Acrescenta. Deixa ele em todas as atividades, mas você acrescenta. Olha, filho, já que você não foi bem, agora tá vendo aquele livro ali? Você vai ter que ler aquele livro. Claro, escolha um livro legal, né? Então, você vai ler o livro, depois você vai me contar a história. Tá vendo o cachorro? A partir de hoje é você que cuida. Tá vendo? A chave de casa, Então, dar obrigações. Então, você aumenta. Porque se você tira, a ociosidade não leva a uma coisa boa. Aumenta. Você tinha aula de violão uma vez por semana, agora você vai ter uma vez por semana, mas você vai estudar 3 em casa. Então, se aumenta as atividades, que aí ele vai falar, pô, melhor eu fazer tudo direitinho, né? Senão eu cada vez tenho mais coisas, certo? Tem também uma historinha que eu gosto muito, que é muito conhecida, que conta que tinha um orador espírita, um ótimo orador, falava muito bem, né, com uma voz maravilhosa, e sempre no fundo do salão o senhor escutava. Toda vez que tinha o evangelho naquela casa, estava aquele senhorzinho lá no fundo do salão escutando. Aí o senhor desencarnou, né, o orador não viu aquele senhor. Onde está? Desencarnou. Tudo bem. Alguns anos depois, o orador também desencarnou. Aí ele chega numa instituição, no mundo espiritual, e fala, olha, eu sou orador espírita, eu falei para muita gente, fiz não sei quantas palestras, não sei o que lá, tal, né? Tudo bem. Aí eu quero trabalhar nessa casa. Tudo bem, ótimo, que bom que você quer trabalhar. Olha, nós precisamos muito de pessoal na limpeza, tudo bem? Na limpeza? Porque a gente está precisando, está em falta trabalhador na limpeza. Mas na limpeza eu fazia palestra, né? Mas tudo bem, vai. Aí na hora que ele pega o balde, a vassoura, ele olha de longe o senhor. Aí ele corre lá. Nossa, o senhor lembra de mim? O senhor estava sempre me ouvindo. Lembro, sim. E o que o senhor está fazendo aqui? Eu dirijo essa instituição. Dirige essa instituição? Não é possível. Como é que o senhor conseguiu isso? É porque tudo que você falava, eu fazia. Então, é essa a construção do reino de Deus, né? No livro dos Espíritos, no livro 3º, capítulo 1, a lei divina ou natural, das questões 629 a 646, nessas questões elas nos ensinam que o bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus. E o mal
é tudo que está em desacordo com a lei de Deus. Tudo que é contrário a essa lei. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com as leis de Deus. Fazer o mal é infringir a lei de Deus. Lembrando que a lei de Deus é uma lei universal. Ela atinge o planeta Terra e todo o universo. Então, quando você erra, você não está errando só na lei humana. Pode ser que o seu erro, o nosso erro, quando nós erramos, né? Pode ser que o nosso erro não conste do Código Penal aqui, né, da Terra, mas pode constar do Código Penal universal. Então, o bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal, qualquer que seja a posição do ser. Não é porque uma pessoa ela está vivendo num local onde tem mais possibilidade dela praticar o mal, que o mal deixa de ser mal. Então, se ela é um político e tem possibilidade de se corromper, o mal continua sendo mal, mesmo que seja por pouco. E se nós, no nosso trabalho, em qualquer atividade, né, acharmos que aquele ganho não é um ganho justo, porque ele não consta do que estava acordado, então ele não deve se proceder. Qual é a diferença que existe, então, entre a responsabilidade, entre o bem e o mal? Existe só a diferença do grau de responsabilidade de cada um. E como é que se procede isso? Ora, quanto mais instruído é o ser, quanto mais conhecimento ele tem, maior é a responsabilidade dele. Então, maior é a culpa dele. Quanto melhor ele sabe, mais ele é culpado se ele faz o mal. Então, assim, é mais culpado aos olhos de Deus um ser que instruído, né, que cometeu uma simples injustiça, do que um ignorante que se entregou a seus instintos. Lembrando que nossos pensamentos, eles preponderam fatalmente em nossas vidas. Eles nos libertam quando eles se enraizam no bem. E os nossos pensamentos nos encarceram quando eles se enraizam no mal. E o Chico até tinha uma frase que ele dizia assim que quando os espíritos superiores nos recomendam a fazer o bem, a prática da caridade, não é só por uma questão ética, mas é também por uma questão moral. Não é só uma questão moral, mas é também uma questão até física. Por quê? Porque nos auxilia, né? Uma questão física e espiritual. Porque quando eu faço bem, quando eu estou fazendo bem, quando eu estou ali ajudando a montar uma cesta básica, ajudando a curar uma ferida, dando um conselho, eu estou focada naquilo, certo? Eu estou com o meu pensamento naquilo. Então, os painéis mentais ativados na minha memória espiritual, eles se renovam. Então, ao fazer o bem, eu penso naquilo. Poxa, eu vou encontrar com a família tal, que está necessitada. Eu vou fazer a cesta básica. Olha, é melhor, ao invés de a gente colocar o feijão embaixo, quando coloca o arroz. Quando a gente vai conversando sobre isso, eu estou renovando. Quando eu me preocupo com o que eu estou fazendo, não, eu quero fazer uma cesta bonita, organizada, que a pessoa tenha facilidade. Eu vou, esse saquinho está meio furado, eu vou colocar um outro saquinho junto, porque eu quero o bem daquela família. Eu quero o melhor para ela. Que esse alimento leve não só os nutrientes orgânicos, os nutrientes para o corpo, mas também para a alma. Que um traço do meu amor vá nesses alimentos. Então, quando eu estou fazendo isso, eu estou me renovando. Então, fazer o bem nos auxilia mais do que aquele que a gente está pretendendo auxiliar. Para encerrar o nosso evangelho desta noite, eu vou encerrar com uma história que o Espírito Amélia Rodrigues conta no livro Quando Voltar a Primavera, psicografado pelo Divaldo. Então, ela diz assim, que o Matias ben Mordecai era um homem que tinha sido muito rico lá em Jerusalém. Ele morava em mansão, cheio de criados, com roupas finíssimas, muito poderoso. Mas da mesma forma que ele tinha muito dinheiro, ele também tinha muitos inimigos.
E esses inimigos tramaram a queda do Matias. E ele realmente cai. Ele acabou ficando na miséria. A sua esposa faleceu de vergonha. E seus filhos já criados, mas criados no materialismo, só no ter, sem se preocupar com o amor, com o ser, o abandonam. Matias, então, em pouco tempo, repentinamente, ele se vê sozinho e sem nada. Ele então vai morar nas ruas e ele se integra a um grande bando de pessoas assim, que nem ele, aflitas, sem nada, desprovidas de tudo. Ficaram só com Matias a dor, a ofensa, o descrédito, a mágoa e a aflição. Ele então, depois de um tempo de viver entre esses homens, entre essa ralé, ele se sente esgotado. Ele se sente assim, sem vontade de viver. E ele então decide emudecer. Ele decide não falar mais nenhuma palavra. Ele decide ficar mudo, e se alguém oferecesse alguma coisa para ele comer, ele pegava, porque ele não ia nem pedir. Então ele vai vivendo cada vez mais fraco nesse grupo, até que um dia ele decide mudar de cidade. Ele decide ir para a Galileia, porque a Galileia é uma região onde voltada para a terra, para a agricultura, e ele gostava disso. E ele vai para a Galileia. Lá na Galileia ele também se integra a um grande grupo e passa a acompanhar aquele grupo, mas sem paz no coração. Ele só nutria em seu coração o ódio, a revolta, a tudo e a todos. Certo dia, impulsionado pelo grupo, ele sobe uma montanha. Ele não queria subir aquela montanha. Ele estava cansado, mas com medo de ficar sozinho, ele sobe a montanha. Lá no alto, um homem rodeado por uma pequena multidão espalha a sua voz. Matias fica fascinado. Havia naquele homem uma inconfundível grandeza, uma força que parecia fragilidade, um desconhecido poder, e sua voz era um canto. Aquela voz penetrava-lhe e balsamizava-lhe a alma. Ele a ouvia, mas também a sentia. Sentia-a revigorando todo o seu ser. Ele não conseguia distinguir as palavras que aquele homem dizia. Ele então se aproxima e escutou deslumbrado. Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Os dois olhares se cruzaram. A fagulha do olhar de Matias e o sol do olhar de Jesus. Matias sentiu seu coração incendiar. Tudo à sua volta desapareceu, numa visão de luz, de aspirações que se renovavam. Matias ficou como que paralisado. Quando a noite chegou, preenchendo o céu com estrelas, e o silêncio se fez, Matias deu-se conta. Não era mais um aflito. Desceu a montanha com a poesia do reino de Deus, inundando todo o seu ser. Então, eu faço prece.